Boa noite. Continuamos aqui na análise de regressão linear simples. A gente agora vai continuar o passo 3, tá? Só que a gente vai ver a tabela A nova. No vídeo anterior, a gente estudou o teste T, que basicamente é um teste do coeficiente angular, tá? O coeficiente angular segue uma distribuição normal e aí é possível fazer um teste T. E lá a hipótese nula é de que não há correlação, né? Ou que o beta 1 é igual a zero, certo? Então a gente ainda está no passo 3, realizar testes de hipótese sobre a significância do modelo proposto no passo 2. Então a gente visualizou, viu que nosso exemplo, a relação entre x e y parecia uma reta. A gente no passo 2 ajustou os coeficientes angular e linear dessa reta, não é isso? E no passo 3, a gente está fazendo o quê? Testando a hipótese de realmente haver correlação linear. Então a gente analisou se existe realmente condições de afirmar que é possível fazer uma análise de regressão e estabelecer um modelo entre x e y. Certo? Só que, como eu falei no vídeo anterior, é o teste T. Hoje eu vou apresentar, hoje, né? Na verdade, nesse vídeo, outro teste. Depois a gente vai continuar no passo 4, no passo 5 e no passo 6. Bom, lembram que eu falei que apareceram umas fórmulas com algumas somas de quadrados? Tá? Eu tenho um vídeo que fala do coeficiente de determinação que explica também o que eu vou explicar aqui. Então aqui vai ser até meio repetitivo quando vocês forem assistir lá, tá? Mas é o seguinte, ó. Imagine que você quer estabelecer uma medida do quão bom está seu modelo a partir de diferenças. Então você pega a média como um referencial. Então você tem que o valor real tem uma distância dele em relação à média. E o valor estimado pela reta está aqui no meio, tá? De modo que todo esse pedaço aqui, né, que vai desse ponto do y até o y médio, todo esse total aqui é chamado de, eu vou chamar aqui de SQT, tá? Então essa figura está tentando explicitar o que significa aquelas somas de quadrados. Então você tem a reta ali azul e a ideia é o valor estimado da reta, ele está longe ou perto do valor real? Se ele estiver perto, essa parte aqui, esse QR, é grande e essa parte aqui, esse QE, é pequena, tá? Então, se essa reta puder subir de modo que o valor estimado de y fique aqui, ó, quer dizer que esse pedacinho aqui, que é o SQE, fica pequeno e o outro pedaço, que é o SQR, fica grande, tá? Então, é desejável que esse valor aqui seja muito maior que o valor de cima. Ou seja, é desejável que o SQR seja muito maior que o SQE para que seu modelo seja bom, para que sua reta seja um bom modelo, tá? Então, o SQT é a soma dos quadrados total. O SQE é a soma dos quadrados devido aos resíduos, aos erros, e o SQR é chamado a soma dos quadrados devido à regressão, e a relação entre elas ali mostrando ali embaixo, SQT é igual a SQE mais SQR, tá? Então tá aqui o significado de cada um deles. Então o SQT é a parte que eu coloquei na cor verde, SQR, que é a parte, vou chamar de parte boa, e o SQE, que é devido aos erros. Eu quero minimizar isso aí, né? Esses erros aí, tá? Esse SQE tem que ser pequeno, ou seja, o SQR tem que ser grande, ou melhor, o SQR tem que ser uma parcela grande do total SQT para que o modelo seja bom. Vamos lá, então. O SQE é chamado desvio não explicado, né? O SQR é chamado desvio explicado, certo?
E o SQT, novamente, é a soma do SQE mais o SQR. Ou seja, a parte... Você veja que esse desenho aí, né, em relação ao outro slide, eu fiz até... Eu diminui o tamanho do SQE. Ó. Ele está menor, né? Esse SQE aqui, ó, está menor que o SQR. Isso é o desejado, tá? A parte não explicada, a gente tem que diminuir. Diminuir. A parte não explicada. E a parte explicada, o desvio explicado, a gente quer que seja grande, tá? Para o modelo ser bom. Ou seja, diminuir a parte não explicada significa que o estimado está perto do real, tá? Vamos lá. E aí, nesse desenho, o valor estimado está bem próximo do valor real, e isso é o que a gente quer, e isso é bom, tá? Então, o teste de hipótese que a gente vai ver agora, ele trabalha com essa ideia de o SQE tem que ser bem menor que o SQR para que o modelo seja bom. Então, o que é que diz essa frase? Ó? O teste se baseia na ideia de que, se o SQE é muito maior que o SQR, existe evidência contra a regressão. Ou seja, esse modelo não está legal, certo? Esse teste, você pode fazer esse teste ou o teste do vídeo anterior, o teste T, tá? Os dois dão o mesmo resultado. Assim, o que é que eu digo o mesmo resultado? Você vai evidenciar se há regressão ou não, linear simples. O teste semelhante ao teste de hipótese de diferença de variâncias. Tá? Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouco. Tem um vídeo meu sobre teste, que é inferência sobre duas populações, teste de hipótese de variâncias. Vocês podem ir lá na playlist de inferência. Bom, a ideia é a seguinte, ó. A gente usa a estatística F para o teste de hipótese, que é a razão entre SQR dividido pelo número de graus de liberdade devido à regressão, que é o NIR, sobre SQE dividido pelo número de graus de liberdade devido ao erro. Tá? Se a estatística F for grande, quer dizer que a parte boa, né, essa parte verde, né, o SQR, mas agora a gente está trabalhando no seguinte, ó. Está trabalhando não é só o SQR, está dividindo por N, por 1 no caso da regressão e por N menos 2 no caso dos erros, tá? Então, a gente está dividindo agora esse cara por esse. Esse aqui tem que ser bem maior do que esse. Para quê? Para que minha regressão seja boa, tá? Lembrem da figura do slide anterior. Mas por que teste F? Por que eu vou usar a curva F? Vou explicar. Substituir o SQR dividido por NIR pela sigla MQR e substituir SQE dividido por NIE pela sigla MQE. Bom, o nome de cada um desses, né, desses fatores aí se chama média quadrática. Então, média quadrática devido à regressão, e aí está errado aí, é devido à regressão, e média quadrática devido aos erros. O que é uma média quadrática, gente? É a média, é um valor médio de quadrados. Quadrados de quê? De desvios, de erros. Isso não lembra a variância? Tá? Isso lembra a variância. Tá? Eu vou voltar no slide anterior. Veja, o SQR, eu vou voltar mais ainda. Vou ser chato mesmo, né? Cadê? O SQR é o somatório de uma diferença elevada ao quadrado. O SQE também é um somatório de uma diferença elevada ao quadrado. Isso não lembra desvio padrão? Lembra que o desvio padrão lá no início do curso, que a gente chamava de... Vamos botar a variância, S2. O desvio padrão é o quadrado dela. É um somatório de todos os valores, menos a média. O desvio padrão amostral, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Esse não é o desvio padrão amostral lá da estatística descritiva? E é também um estimador não tendencioso da variância da população? Lembra? Tá. Soma de alguma diferença elevada ao quadrado. Alguma coisa em função de n menos 1, n menos 2, 1. Ora, isso é variância. Aí vou voltar lá. Quando eu divido, então, uma soma de quadrados por um número aqui, que é, no caso aqui, ou 1 ou n menos 2, eu estou calculando um tipo de variância.
Então, essas médias quadráticas são variâncias. E o teste F é usado para testar a diferença entre variâncias. Tá? Então, o raciocínio é o mesmo. Tem aqui a curva F. Tá? Se o F for grande, ele cai na região de rejeição. Então, você tem um teste unilateral à direita. Por exemplo, se eu adotar alvo igual a 5%, essa área toda aqui então seria 5%. Tá? Se essa variância for muito maior do que essa, né, se essa aqui for grande e essa aqui for pequenininha, esse F vai para a direita, vai cair na área de rejeição. Tá? Veja que interessante. Então, é uma evidência para haver correlação linear. Veja, você pegou um teste de diferença de variâncias e usou o mesmo raciocínio que a gente tinha falado antes. Ó. Tudo que é devido à regressão, ou desvio explicado, ou variabilidade explicada, que a gente está falando com variância, tem que ser maior do que a variabilidade não explicada. Tá? Então, quando o F é grande, é porque essa parte aqui, né, verde, ela cresce e essa parte decresce. Nosso modelo é bom. Então, para facilitar a vida, existe a tabela de análise de variância, que faz justamente esse cálculo todo. Vamos lá. O H0, a hipótese nula, diz que o modelo de regressão não é adequado. Veja que é o mesmo H0 do teste T. O H0 de lá também dizia que o modelo não era adequado, que não havia regressão linear, não havia evidência, né? E o H1 vai dizer o contrário, né? Aí a tabela nova eu montei aí como coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. A coluna 1 é a denominação, né? A fonte de variação, você tem a variação devido à regressão, a variação devido ao erro e o total. Você tem as somas dos quadrados, SQR, na linha da regressão, SQE na linha dos erros e o total. Número de graus de liberdade, tudo vem da teoria, né? A regressão sempre é 1, para o erro sempre é 2 e o total é n-1. Que é a soma dos dois anteriores. Tá? A média quadrática, né? Então, é o SQR dividido pelo NIR, que é esse cara aqui, aí dá a média quadrática. Eu coloquei aqui como num igual a coluna, o resultado da coluna 2 pelo resultado da coluna 3. E aqui embaixo a mesma coisa. DEN igual a coluna 2 sobre coluna 3. Tá? Então, aqui é o NI, e aqui é o SQE. Aí, quando você divide o SQE, que é a coluna 2, pela coluna 3 NIE, você tem a média quadrática E. Tá? Então, esse DEM aqui é a média quadrática E. E esse NUM é a média quadrática R. E por que eu chamei de NUM e DEM? É porque a estatística F é o numerador sobre o denominador. Eu fiz isso aqui, ó. Tá? É para facilitar mesmo a visualização da tabela. E aí você vai comparar a estatística de teste F com o valor crítico de F na curva F. Tá? Só relembrando, né? Veja que interessante essa tabela. O que é que tem de interessante nessa tabela da ANOVA? O que tem interessante é, eu acho legal, você pega aqueles dados de... Bom, os softwares fazem isso automaticamente, mas se você não quiser fazer com software, quiser montar a tabela e quiser inclusive fazer o teste T, além desse aí, eu recomendo fazer primeiro a tabela nova, porque com a tabela nova, olha que interessante, você é obrigado a calcular o SXX, o SXY, ou seja, você é obrigado a calcular os dois fatores que são usados na fórmula do beta 1. Tá? Você é obrigado a calcular o SQT. Você é obrigado a, como você tem o beta 1 e o SXY, que foram obrigados a... Você teve que calcular para ajustar a reta, você vai acabar calculando o SQR. E o SQE é o SQT menos SQR. Ok? E tem mais outra coisa interessante. Deixa eu ver se está nesse slide. Ah, olha aqui. O que é essa média quadrática dos erros? Eu já tinha falado em outro vídeo, mas estou relembrando aqui, né? Essa média quadrática dos erros é o SQE sobre n-2, que é justamente, né, o valor encontrado com essa forma. Isso aqui é o estimador da variância. Tá? O estimador daquela variância, a variância dos erros, a variância de y dado x. Então, você pode até usar o teste T a partir da tabela nova também. Você pode construir a tabela nova para o teste F, mas pode usar os resultados para o teste T, porque o teste T usa isso, o teste T usa isso aqui, o teste T usa esse aqui. Lembram? Beleza? Mas enfim, vamos continuar
Vamos para o nosso exemplo, ó, aquele nosso exemplo lá do de novo, né? Nível de hidrocarboneto no X e pureza no Y. Tá aqui a média quadrática E, tá a média quadrática R, né? O SQT que você calcula o SQR, você diminui um do outro e acha o SQE, né? Aqui você tem N-1, desculpa, aqui você tem N-1, aqui você tem N-2, né? Então, aí você tem a média quadrática, que é esse dividido por esse, dá esse, e esse dividido por esse, dá esse. Aí, numerador sobre denominador, você tem estatística F. Se você vai na curva F, aí adota alfa 5%, aí você vai precisar de... Tem um vídeo meu também sobre diferença de variâncias que ensina a usar a curva F, tá? Você vai procurar número de graus de liberdade, número de graus de liberdade R, número de graus de liberdade e o alfa. Essa nomenclatura tá assim, ó. O F crítico também pode ser representado assim, ó. Aí o valor aqui, ó, 4,41. A estatística F tá muito, mas muito longe do valor crítico. Tá? Então, se o teu modelo tá bom até demais, né? Isso rejeita H0. Ok? Então é isso, pessoal. Continuaremos depois.